Gostaria de começar me apresentando, para quem não me conhece, para quem é novo aqui, meu nome é Carol, eu moro já quase 14 anos na Austrália, mas fazem 3 anos, menos de 3 anos que eu moro aqui em Queensland, Gold Coast. Nós mudamos em 2021 e foi aí que eu me tornei support worker, quando eu me mudei pra cá que eu comecei nessa carreira. Quando eu morei em Sydney por muitos anos, eu fiz de tudo. Eu fui cleaner, eu fui housekeeper, eu fui professora de natação para crianças e agora eu me tornei support worker 3 anos atrás. E eu comecei nesse mundo, eu vou falar um pouquinho pra vocês meu background, só pra vocês entenderem o porquê que eu venho aqui passar toda essa minha experiência, esse meu conhecimento. Quando eu mudei pra Queensland, eu tinha decidido que eu não queria mais ser professora de natação pra criança, mas eu sempre pensei em trabalhar com pessoas, crianças com necessidades especiais, porque eu fui professora de crianças com necessidades especiais. E aquilo me ficou sempre na minha cabeça que um dia eu queria trabalhar com isso, mas não na piscina. Mas eu não sabia como, eu não sabia por onde começar. Eu procurei informações anos atrás sobre o assunto, eu não achava essas informações, era um pouco aqui, um pouco ali, mas eu percebia que eu comecei a observar que existia esse serviço, que existia pessoas que levavam pessoas com deficiência ou idosos para passear, para médicos, ajudava aquelas pessoas nas casas delas, mas eu não entendia como começar. E aí fui deixando, a vida foi passando, eu tive 2 filhos e quando eu cheguei aqui em 2021, surgiu a oportunidade de eu fazer um curso, meu certificado 13 Individual Support, mas era para Aged Care. Ou seja, eu trabalharia com idosos. Isso nunca passou pela minha cabeça trabalhar com idosos, até porque eu pensava que trabalhar com idosos era trabalhar em um asilo, e era isso. E eu nunca tive essa vontade. Eu já fui voluntária em asilos em Sydney e aí era uma experiência ao mesmo tempo que tão legal, tão bonita, a gente se sentia útil, mas ao mesmo tempo eu saí de lá sempre muito chateada de ver aquela situação, mas não que eles eram maltratados nem nada, eu só me sentia mal vendo idosos em asilos, era isso, era um preconceito que eu tinha. E enfim, eu fiz o curso, certificado 3, e ao longo do curso eu fui adorando o curso e fui entendendo que ser support worker não era só ir trabalhar num asilo, existia um leque aí de oportunidades e opções pra gente. E eu finalizei meu curso e acabou que minha primeira cliente não foi uma idosa, foi uma cadeirante e eu tive uma experiência incrível. Eu aprendi muita coisa com ela. Ela era já falei várias vezes dela aqui, uma mulher incrível, forte, determinada, positiva, e ela me deu muita bagagem, assim, muita experiência para ir atrás de outros clientes. E depois dela, nesses 3 anos, eu já não trabalho mais com ela, mas eu já tive clientes aí na área de disability, no caso, né, com necessidades especiais, e clientes idosos, que é o que eu mais gosto hoje em dia de trabalhar. O que eu mais gosto são os idosos. E agora eu tô numa empresa que eu trabalho com pessoas que são até 64 anos, então não são idosos. Apesar de ter uma cliente idosa só, mas é por uma outra companhia. E essas pessoas são até 64 anos. E elas têm algum tipo, é um outro funding, é outro programa que o governo disponibiliza para as pessoas que não se encaixam no NDIS. Eles não são classificados com alguma necessidade especial, mas por algum motivo eles precisam de um suporte. Ou pode ter sido por uma cirurgia, normalmente na coluna ou no quadril, ou então problemas de mental health issues, que inclui, são pessoas com depressão, pessoas com ansiedade, autismo também, eu tenho cliente com autismo. Tem uma cliente que ela tem um tumor no cérebro, mas ela não se encaixa no NDIS. Então, são pessoas assim, né, que têm uma necessidade, mas não se encaixam no NDIS e não são idosas. E também está sendo uma experiência super legal. E ao longo aí dessa minha trajetória, eu entendi que a gente tem que sempre ajudar aquele cliente, porque cada cliente tem um objetivo na vida, né? Cada um tem o seu goal, ele quer atingir algo na vida. Uns querem mais independência, querem, enfim, no geral, assim, mais independência no seu dia a dia. Outros querem mais ajuda para organizar a vida, organizar a casa, eu tenho cliente que eu tô lá para organizar a casa dela no sentido, a gente tá mudando quarto de lugar, a gente tá mudando coisas, a estrutura da casa dela para ela se sentir
melhor na casa dela, porque ela sofreu algumas mudanças na vida dela e ela tá querendo mudar tudo. Então, cada cliente tem o seu próprio objetivo, tá? Alguns clientes que estão, infelizmente, eles estão num estado paliativo, então a gente está lá só para dar o suporte mesmo do dia a dia, o suporte emocional também. Tem supporters que trabalham mais nessa questão do suporte emocional. Então, são diversas coisas. Cada pessoa, assim como nós, como qualquer pessoa tem seus objetivos em vida, essas pessoas também têm. Então, hoje eu vou dar 3 dicas. Na verdade, não vão ser 3, vão ser 4, porque eu acabei lembrando de mais coisas aqui. E eu vou começar, eu tenho aqui a minha colinha para eu não esquecer de nada, e eu vou começar já a falar quais são essas dicas. Bom, a primeira dica, e que para mim é a mais importante, e ela é a base de tudo, ela é o princípio de tudo, e eu não poderia deixar de falar ela aqui, por isso que eu acabei tendo 4 dicas, porque essa era tão importante, pra mim era número 0, então eu resolvi passar aqui pra vocês. Adicionei uma mais, porque essa era tão básica, só que para muitas pessoas não é óbvio isso, ou talvez para você que nem começou ainda como suportor, ou tá recém começando, isso é muito importante de você saber. Então a dica número 1 é que você aplique em todos os seus serviços, com todos os seus clientes ou participantes, o conceito que se chama Person-Centered Care, que nada mais é que você põe o seu cliente no centro de todas as decisões. Não é você que decide por ele. Existem situações aí onde o cliente, ele não, por questões, dependendo da sua necessidade, ele não consegue tomar suas decisões próprias. Mas aí lá no início do processo, teve um care plan feito para ele, onde um familiar, uma pessoa que assina e fala por essa pessoa, ela já criou esse care plan, tá? Então são as únicas exceções, assim, que quando a pessoa não tem, talvez não se comunique, e você não tem como perguntar diretamente para ela. Mas no modo geral, o seu cliente, ele tem que ser o centro de todas as decisões. Então essa é a primeira dica, a mais importante de todas, a mais básica de todas, mas que às vezes não é tão óbvia para a maioria das pessoas. Então sempre quem toma as decisões baseado lá no seu care plan, nos seus objetivos, é sempre o seu cliente, o seu participante, certo? Então essa é a dica número 0, na verdade, porque é tão importante. E a dica número 2 quando o seu cliente ele começa a ter esse suporte, lá no início do processo foi criado um care plan para ele ou para ela. Esse care plan está escrito todos os objetivos que a pessoa quer, assim como informações bem pessoais dele. Então você tem que perguntar sobre esse care plan. Eles não são obrigados a mostrar o care plan pra gente, eles não são obrigados, porque são informações muito pessoais, e nessa indústria a gente respeita muito toda a questão de privacidade e confidencialidade. Então isso é muito importante, sempre prestar atenção nisso. Eles não são obrigados a nos mostrar, mas a gente pode conversar quais são os objetivos que foram falados lá no plano, e se ele estiver feliz de falar, tá tudo bem, se não, aí a gente vai tentando descobrir ao longo do caminho, mas normalmente eles falam. Tá? Isso nunca foi um problema pra mim, pelo menos. Então a gente senta, pergunta quais são os objetivos, pergunta qual é a expectativa daquela pessoa, daquele cliente em relação ao seu serviço, e aí vocês vão juntos organizar algumas metas, fazer alguns planejamentos, tudo referente àqueles goals, aqueles objetivos que o seu cliente quer. Às vezes a gente não vai ter uma conversa formal com essa pessoa, sentar e conversar e anotar, mas ali nos seus primeiros encontros você vai perguntando as coisas para ele, para que você consiga chegar entender quais são os objetivos dele. Então a primeira coisa é o que eu falei antes, sempre utilizar o Personal Care Center. Segunda é você entender quais são os objetivos desse cliente, e você deve usar você deve escutar esses objetivos de uma maneira ativa, no sentido, enquanto essa pessoa está falando com você mostra o interesse. Se tiver numa conversa formal, talvez anotar, fazer perguntas. Então você mostra que você está ativamente escutando aquela pessoa e que você está genuinamente interessado em saber quais são os objetivos daquela pessoa. E você não está só perguntando por perguntar. Você tem um objetivo em perguntar. Então sempre mostra presença, interesse na conversa. Sempre tentar olhar, né, a pessoa no olho,
para ter essa conversa mais genuína e entender realmente o que eles querem, tá? Então essa é a minha segunda dica para vocês. E um exemplo disso é, eu tinha uma cliente que o objetivo dela era, ela cadeirante, certo? Mas ela conseguia dar alguns passos, ela tinha uma certa movimentação nas pernas, tá? Mas o que ela mais usava, obviamente, era a parte superior do corpo dela. O objetivo dela era manter essa parte do corpo, os braços principalmente, sempre muito ativo e forte. Ela queria manter a strength dela, né? A força dela nos braços e no core dela, porque era o que ela mais usava. Então, já nas primeiras semanas que eu estava com ela já deixou isso bem claro pra mim, que era importante o exercício físico e alimentação saudável. Então, eu via ela 3 vezes na semana. Então, pelo menos 2 vezes na semana, dependendo do tempo também, como é que estava o tempo, mas 2 vezes na semana nós íamos até a praia e a gente se exercitava. Ela na cadeira de roda dela, ela sabia todos os exercícios dela, ela já tinha passado por um fisioterapeuta e um personal trainer, mas ela já estava tanto tempo fazendo aquilo que ela já não precisava mais ajuda, ela só precisava de uma pessoa para fazer com ela e uma pessoa para estar lá estimulando ela. E essa pessoa, no caso, era eu, e ela tinha uma outra support worker também. Então, pelo menos 2 vezes na semana nós íamos até a praia e basicamente a gente se exercitava com bolas ou pesos. Então, eu tava sempre ali com ela para fazer o exercício com ela. E eu cansava bem mais rápido que ela. Porque ela já estava tão acostumada a fazer tudo. E, então, esse era o objetivo dela. E era isso que a gente fazia, 2 vezes na semana. E um segundo objetivo dela era comer saudável. Então nós cozinhávamos juntas, mas nos finais de semana, eu trabalhava com ela aos sábados, a gente, na maioria dos dias, nós saímos para almoçar. E ela escolhia, normalmente a gente conversava um pouco antes, porque isso até é um detalhe importante vocês saberem, que quando a gente sai com o nosso cliente, com o nosso participante, envolve um almoço, um café, nós pagamos o nosso almoço, o nosso café. Tá? Normalmente é isso. Quando é um cliente particular, que nesse caso era minha cliente particular, algumas vezes ela perguntava se eu aceitava que ela pagasse, e eu dizia que sim. Então depende do seu agreement aí com ela. A gente já falou sobre esse assunto, em receber presentes e tudo mais, mas a empresa que eu trabalho, até $100 a gente pode aceitar. Então, assim, e nesse caso dela, ela era private, era um acordo entre eu e ela. E a gente conversou sobre isso no início. Ela falou, você vai pagar seu almoço toda vez que a gente sair, ou se a gente sair, mas se você não quiser também, você não precisa, você pode conversar comigo antes. Alguma vez que outra eu vou poder te oferecer. E aí foi esse nosso acordo. Mas voltando ao assunto, então, aos sábados nós saímos para almoçar. E ela escolhia o lugar, ou a gente conversava antes, porque dependendo do lugar era muito caro, ou eu não gostava da comida, então a gente sempre entrava num acordo e era muito legal isso. E de novo, eu escutava quais eram os objetivos dela, e aí eu levava ela pra almoçar, ou então a gente ficava em casa e a gente cozinhava. Ela que me ensinava a cozinhar, gente, porque a comida dela era super top e eu felizmente não sou muito boa na cozinha, então ela que acabava me ensinando. Era muito legal, a gente fazia as coisas juntas. Então os 2 principais objetivos dela era se exercitar, e ela gostava muito da questão da culinária. Então sempre descobre, né, de uma maneira formal ou informal, de uma maneira formal ou informal, quais são os objetivos do seu cliente, para que aí vocês possam sentar e conversar de uma maneira de organizar isso, de uma maneira que vocês podem ter aí um plano, né, para que isso seja alcançado, tá? E a minha terceira dica, que meio que entra na segunda que eu acabei de dar, é conhecer bem o cliente. A gente tem que entender bem assim profundamente como é o nosso cliente. A gente não entra tanto em questões muito pessoais, questões financeiras, isso nada, a gente entra nesse assunto. Eu tenho clientes que ela nunca assim, a gente nunca entra muito no detalhe da condição dela, porque ela não gosta de falar, e é um dos motivos que ela não sai. Eu sou uma das únicas pessoas que ela conversa, a não ser médicos, porque ela não se sente à vontade em explicar a condição que ela tem, que é uma condição rara, e até é difícil para ela explicar. Então, eu entendo mais ou menos a situação dela,
tá? O que ela tem, a condição que ela tem. Mas a gente nunca entra muito em detalhe isso. E é a escolha dela e tá tudo bem, a gente tem que respeitar. Mas a gente tem que conhecer, tá? Conhecer, e pequenos detalhes fazem diferença. Conhecer o café que a pessoa gosta, conhecer o jeito que a pessoa gosta de se vestir, porque às vezes a gente tem que vestir a pessoa. Enfim, detalhes que fazem toda a diferença, tá? Então conheça sempre. Então você sempre pode fazer perguntas do tipo, isso nos primeiros encontros, né? Pra você conseguir ter essa percepção, conhecer essa pessoa. Então, uma das perguntas é o que você mais gosta de fazer nas suas horas vagas? Porque algumas dessas pessoas, elas trabalham também, ou elas estão ocupadas com outras coisas. Como, por exemplo, eu tenho clientes que ficam ocupadas a semana inteira com médicos. Então, elas não têm muitas horas sobrando para fazer o que gosta, tá? Então, a gente pergunta aí o que você gosta de fazer nas suas horas vagas. Qual o tipo de comida que você gosta, por exemplo. Quais são seus planos para os próximos meses. E quais são suas expectativas em relação ao meu suporte. Ao suporte que eu estou aqui provendo para você. Então, achem aí perguntas que vão fazer com que o cliente fale sobre si mesmo até o ponto que eles se sintam confortável, para que vocês aí possam juntos organizar, ter planos para chegar nesses objetivos. Então, revisando, o primeiro plano a primeira dica que eu passei antes é sempre providenciar, fazer o seu serviço pensando sempre no cliente. O cliente é que toma as decisões, tá? É o Personal Care Center, essa é a primeira dica. A segunda dica é saber o care plan dessa pessoa, desse cliente, entender quais são os objetivos dele. Você pode fazer isso de uma maneira mais formal ou informal. O terceiro é conhecer o seu cliente, fazer perguntas para que você consiga entender o que ele gosta de fazer, o que ele gosta de comer, as atividades que ele gosta de fazer, quando possível, e até mesmo dentro de casa, tá? Tem pessoas, e eu já tive uma das minhas clientes, era assim, o objetivo principal dela era se manter independente, tá? Apesar de estar numa cadeira de rodas, apesar de todas as limitações físicas dela, ela queria se manter independente. Isso é incrível. Então é saber dar o suporte que a pessoa precisa, mas saber o limite ali do suporte que você pode dar e entender o que ela quer fazer sozinha. Eu vou dar exemplo para vocês, tá? Por exemplo, essa cliente, eu tinha que fazer o personal care dela. Então eu ajudava no banho, eu ajudava quando ela ia ao banheiro, eu ajudava a vestir, eu ajudava também a se alimentar. Então, quando ela ia tomar banho, por exemplo, eu ajudava ela em algumas partes do banho, tá? Por exemplo, eu ajudava ela a lavar o cabelo. Mas o corpo dela, eu entregava a esponja, eu entregava o sabonete. Não, eu passava o sabonete na esponja, entregava a esponja e ela queria fazer. Era o jeito que ela se sentia independente, tá? Então, e a gente respeita tudo isso. Eu fechava a cortina e deixava ela tomar o banho dela. Quando ela precisava se enxaguar, que ela não conseguia segurar o chuveiro, não, isso era pra enxaguar o cabelo dela, precisava ajudar ela. Mas o corpo dela, ela conseguia se enxaguar sozinha também. Então, assim, são pequenos detalhes que traz toda a dignidade, traz toda aquela independência da pessoa, e a gente tem que respeitar muito isso. E escovar os dentes, por exemplo, eu passava pasta de dente, entregava a escova para ela, e ela mesma era uma escova elétrica, então ela consegue fazer sozinha. Então é entender aí que no caso desse cliente, o objetivo dela era ser uma pessoa independente, porque ela dizia, tu não vai estar aqui sempre, então tem coisas que eu vou ter que fazer sozinha, apesar das minhas limitações. Então eu tinha que respeitar isso. E eu ajudava na maneira que, até o limite que eu podia ajudar, tá? Porque mais que isso, e já teve situações com essa cliente onde eu ajudei mais do que eu deveria e eu tive problemas com ela. Porque o meu instinto era sempre ajudar, mas o objetivo dela era ser independente. E aí a gente tinha às vezes um problema e outro aí que eu queria ajudar, e ela dizia, eu não pedi ajuda. Essa eu quero fazer sozinha. E aí eu levei um tempo assim pra conseguir me adaptar a isso. Porque realmente nosso instinto é ajudar, né? E aí ela não queria tanta ajuda. Então eu tive esse problema aí e fiquem atentos que vocês também podem ter. Então essa foi a terceira dica. E a quarta dica é procure com esse cliente. Depois que você já conheceu os objetivos do seu cliente, você já entendeu quais são os objetivos, você já conhece o seu cliente, você já fez as perguntas que tem que ser feita. E ao longo das semanas, ao longo dos dias, você vai entendendo isso. A quarta dica é junto com o seu cliente. Por exemplo, se no caso que eu citei antes, que um dos objetivos dessa cliente era
sair para comer, tá? Ela gostava de estar na rua, basicamente. Ela gostava de ver pessoas, ela não gostava de ficar em casa. Então, mas o jeito que ela se identificava em sair era com a culinária, tá? Então, a gente muitas vezes conversava, olhávamos juntas no Google ou indicações de restaurantes. Mas tenha certeza que aquele cliente, que aquele participante esteja com você nessa hora. Você pode sim trazer dicas, né, de outras pessoas que você escuta. Traga dicas e decidam juntos. Então, ou então, por exemplo, um cliente que quer participar de grupos. Eu tinha idosos que queriam participar de grupos, jogos de bowling clubs, jogos de carta. Então, junto com ele, eu procurava essas informações. Eu liguei para community service, eu liguei para biblioteca e juntos com o auxílio dessas pessoas, eu e esse cliente, nós organizamos lugares que ele podia ir, lugares que eu poderia levá-lo. Ou então, eu tenho uma outra cliente, por exemplo, que ela não sai de casa, e isso é bem normal, mas dentro da casa dela, ela quer se sentir o mais confortável possível, obviamente. Então, juntamente a gente procura, por exemplo, assim, ela tem dor nas mãos dela, tá? Nas articulações. Então, um garfo que nós usamos, um garfo normal, pra ela não dá. Ela sente dor, ela tem que botar muita pressão e depois ela sente muita dor. Então, aí nós procuramos juntas procuramos ferramentas pra diminuir a dor na mão dela e como que ela poderia usar um garfo, uma faca normal sem sentir dor. E tem milhares aí de coisas na internet que a gente acha e a gente achou parece uma borracha assim, onde ela segura e ela não faz tanta pressão. Então, assim, juntamente com o seu cliente, com o seu participante, procurar essas ferramentas que vão ajudar ele a ser mais independente quando você não está lá, ou até mesmo quando você está, mas que ele possa fazer coisas por si próprio. Então, existem, por exemplo, para os idosos, existem aquelas kettles, né, como fala, as jarras elétricas, né, que a gente esquenta a água aqui. Para muitos deles é pesado aquilo, ainda mais quando tá cheia de água. E aí existe um outro tipo, mais de um tipo, mas tem um que é bem popular entre eles, entre os idosos, que ela facilita, você não precisa levantar ela, você só vira e a água vira na xícara. Então são pequenas coisas que vão ajudar com que o seu cliente possa ser mais independente, porque você não vai estar lá o tempo todo. Então é muito importante essa ajuda, mas tenha certeza de que ele vai estar lá com você, porque ele vai se sentir ouvido, ele vai se sentir respeitado, ele vai se sentir útil. Isso é muito importante, principalmente entre os idosos. Eles chegam a uma idade que eles acham que eles não servem, né, para muita coisa. E só nesse pequeno ato de você demonstrar o interesse de procurar o que eles gostam de fazer para ajudá-los a alcançar os seus objetivos, uma vez que eles estão junto participando dessa busca aí por ferramentas ou locais para ir, isso os deixa muito mais felizes e os sentem mais úteis. Um pequeno exemplo sobre isso, onde o cliente se sente mais útil. Eu tinha um cliente de 97 anos e ele sempre dirigiu, inclusive agora eu não sei porque ele fez 98 esse ano e eu já não atendo mais ele. Ele dirigia, até o ano passado ele dirigia, mas a carteira dele é restrita, ele só pode dirigir uma certa distância na casa dele. E eu dirigia, né, meu carro, ele sentava do lado. Só que vocês imaginam um homem que estava sempre acostumado a dirigir. Tá? A mente dele deve ter uns 70 anos, mas o corpo dele tem 97 anos. Então, pra ele era muito difícil aceitar essa questão de, assim, uma mulher bem mais nova do que eu, dirigindo, me levando onde eu quero. Então, assim, eu percebia isso. A gente tinha um relacionamento super legal, mas eu sentia que lá no fundinho o orgulho batia. E é normal, né? Então, quando eu tava dirigindo ele, eu tinha que ter muita paciência, né? Porque ele ficava, olha ali, ele ficava me dando as instruções de como dirigir, basicamente. Principalmente na hora de estacionar. Era uma função quando eu tava com ele, quando eu tinha que estacionar. Principalmente quando a gente ia no shopping de Tweed Head. E ele não tinha muita paciência, ele queria que eu parasse o carro em qualquer lugar, nem que eu trancasse o trânsito todo pra eu pegar uma vaga. Então, eu tinha que respirar, explicar, olha, eu tô trancando o trânsito, eu não vou parar aqui porque eu tô trancando o trânsito. Mas ele queria se sentir útil. Então, muitas vezes eu deixava, eu fazia que, né, ele que me dizia, tem uma vaga ali, eu ia na vaga que ele tava falando. Só para que ele se sentisse um pouco mais útil. E isso faz parte um pouco do nosso trabalho, claro, né? Teve uma vez que ele praticamente falou para eu
parar o carro e eu ia trancar todo o trânsito. E eu falei, eu não vou parar aqui porque eu vou trancar o trânsito. Ele, mas não tem problema, tu vai perder a vaga. Eu disse, eu não vou perder a vaga, eu vou mais pra frente e tá tudo certo. O senhor vai ver que vai dar certo. E se não for aquela vaga, eu pego uma próxima vaga, não tem problema. Ele ficou bravo comigo e saiu do meu carro. Falou, vou te esperar lá, vou te esperar na frente do mercado. Eu falei, tudo bem, o senhor que sabe, mas eu não ia trancar o trânsito, eu não ia botar a gente em risco, né, de nada. E foi o que eu fiz, mas na maioria das vezes eu escutava ele e fazia com que ele se sentia mais útil. E ele ficava, e o nosso dia corria tudo bem quando acontecia essas coisas. Mas então é isso. Eu vou revisar aqui com vocês as dicas que eu passei, as 4 dicas que eu passei. E a primeira e a mais importante é o Personal Centered Care. Então, ter certeza que seu cliente está no meio de todas as decisões. A segunda é saber quais são os objetivos dele, dessa pessoa, através do Care Plan. E talvez se ele não quiser te mostrar isso fisicamente, tudo bem, ele não é obrigado a mostrar, mas com conversas, com perguntas, você consegue entender isso. A terceira é conhecer o seu cliente, conhecer tudo que ele gosta de fazer, o que ele não gosta de fazer, também é muito importante. Então, combinando isso, você conhecendo ele e o Care Plan dele, já facilita muito, porque você já consegue juntos organizar metas para alcançar aqueles objetivos. E a quarta é você procurar juntamente com o seu cliente, procurar lugares, atividades, se esse é um dos objetivos, claro, lugares, atividades ou ferramentas que vão ajudar essa pessoa a ser mais independente sem quando você não está lá, né? Se tornar mais independente no geral na vida dessa pessoa para que ela consiga alcançar os seus objetivos. Então, é isso. Eu vou ficando por aqui. Hoje foi mais curta, porque realmente é um assunto que é muito a gente consegue ir straightforward, né? Não tem muito o que ficar enrolando. É um assunto simples, mas ao mesmo tempo muito importante para que você consiga aí conquistar seus clientes, para que você consiga ser uma support worker requisitada. Porque a gente aplicando essas coisas, ajudando o nosso cliente a chegar no seu objetivo, o cliente vai gostar da gente, o cliente vai sentir aquele carinho e vai querer que sejamos nós o seu support worker. Então é isso, um bom final de semana e sábado que vem eu tô aqui de volta. Se vocês tiverem qualquer pergunta é só me mandar que eu respondo com todo carinho e eu vejo vocês no próximo.